O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Talvez uma pergunta que ela deve ficar na nossa consciência: por que hoje, segundo domingo do Advento, a liturgia da nossa Igreja Católica, ela eleva a Deus através da pessoa criada, a Virgem Mãe Maria? Vamos entender isso, é uma pergunta que a gente tem que contemplar. Muitas vezes alguns irmãos cristãos nos interpelam que nós adoramos a Virgem Mãe. Jamais. Vamos entender então um pouquinho. Isso aqui é muito importante para a nossa catequese de vida como batizados. Bom, primeiramente, irmãos, contemplando o fato da primeira leitura, o jardim que Deus preparou para que todos nós pudéssemos viver em perfeita harmonia, todos os homens na face da terra, e tendo como exemplo um Adão e a sua esposa, a esposa dele, a esposa de Adão, Eva. O que significa essa harmonia plena? Deus pensou onde a segunda pessoa, sendo o esposo da igreja. Igreja somos nós, cada um de nós, os povos em todo o planeta Terra, vivendo em harmonia.
Até que algo aconteceu. Houve uma rachadura nesse paraíso. Parecia ser o fim. Parecia ser o fim de tudo. Mas Deus vai fazer um novo jardim. Atenção agora. Porque houve uma rachadura. Alguma coisa deu errado. O mal entrou. E esse Adão, que foi pensado ali, não conseguiu honrar a sua esposa, e muito menos a sua esposa, a igreja, ao seu amado esposo. Então Deus vai recriar um paraíso, o mesmo, vai pegar daquele e vai fazer um novo paraíso. E aí onde ele vai pensar numa mulher, na sua esposa, ou melhor, Deus vai pensar para o filho uma mãe que tem que ser perfeita. Imagina nós quando criança, se a gente pudesse falar assim, ó, desenha a sua mãe, como é que você gostaria que a sua mãe fosse? Certamente nós iríamos desenhar nossa mãe, a coisa mais linda do mundo. Então Deus, na sua infinita potência, Ele assim pensou a Virgem Santa, a Imaculada, sem mancha, linda, formosa, esplêndida. E assim Ele fez. Veja, não perca o raciocínio. Ele está recriando o paraíso. E através de Maria vai acontecer 4 pontos. E esses são os pontos da nossa vida. O primeiro, tabernáculo. Segundo, hóstia, vítima. Terceiro, espada. E quarto, hora santa. Tabernáculo, hóstia, espada e hora santa. Quando o homem pecou lá no paraíso, Deus enviou um anjo e colocou ele com uma espada na mão para proteger a árvore da vida. Logo depois que houve o pecado primeiro, Deus preparou um vigia. Imagina um vigia, um anjo poderoso, e deu a ele uma espada, parava bem esse termo, para que protegesse a árvore da vida, ok? Então os portões, por enquanto, os portões do Éden, do paraíso, ficaram fechados, mas Deus está recriando. Cria Maria, tabernáculo, hóstia, espada e hora santa. Tabernáculo, evangelho de hoje, o arcanjo Gabriel entra na vida da Virgem Maria, e ali ele faz uma pergunta, como um anúncio derradeiro, se ela aceita ser mãe do Salvador, que vai salvar a humanidade inteira. E a Shekinah, o que é a Shekinah? Shekinah é uma nuvem, que no Antigo Testamento pairava sobre o tabernáculo, vai raciocinando, o tabernáculo, onde a grande tenda, e ali ficava o tabernáculo, onde um sacerdote, uma vez por ano, podia entrar através do véu, para poder oferecer, e eles levavam um cordeiro, e eles pegavam uma espada, e sacrificavam aquele cordeiro, dentro do tabernáculo. Bom, Maria perguntou como seria isso, como em Shekinah, a nuvem representa o Espírito Santo, o arcanjo vai dizer, o Espírito de Deus descerá sobre vós, e aquele que vai nascer é obra do Espírito Santo, não é de homem algum. Veja, Maria naquele momento ela passa a ser o tabernáculo humano. Veja que Deus vem recriando o que foi perdido.
Como lá em Jeremias, quando Deus no capítulo 18 pede para que ele entre na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso perfeito, até que ele caiu, fazendo uma analogia ao paraíso primeiro, onde caiu com o pecado. Do mesmo barro, da mesma argila, Jeremias viu o oleiro, representando o grande arquiteto que é o nosso Deus, pegar daquela argila e faz um vaso pequenino, não mais daquele tamanho, mas isso é momentâneo. Então, Maria diz sim, volta, e naquele momento, ela passa a ser o tabernáculo do Senhor. E ali diz, e assim diz a teologia da Igreja Católica, Maria, como criatura humana, foi a primeira a fazer a primeira comunhão do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que ela disse sim, o Espírito Santo fecunda no ventre dela, e ela empresta, ela dá o corpo dela, o sangue dela, para que a divindade de Cristo pudesse se fazer ali. Então Maria, segundo os grandes doutores da igreja, dizem que ela foi a primeira a fazer a primeira comunhão. Ela não é um sacerdote, mas ela usou os mesmos termos de um sacerdote. Jesus não fez da sua mãe um sacerdote, mas fez ela mulher, para ser a igreja do esposo Jesus. Já chegaremos lá, porque ela vai dizer: aqui está o corpo, o sangue do meu Senhor, como os sacerdotes, os bispos e os padres dizem na missa. Maria também disse. Então veja, o Senhor começa a trabalhar nesse tabernáculo, e ali se torna, ela é a primeira a comungar Jesus, a hóstia, a vítima. Hóstia, na tradução do grego, significa vítima. Ela é a primeira a consumir a vítima. O arcanjo vai dizer que a sua prima idosa já está no 6º mês. Atenção agora. Maria, quando ela faz a primeira comunhão dela, o padre já explicou, a partir do momento que ela recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade, ela comungou o Filho, ela comungou o corpo santo, como nós comungamos nas santas missas. Quando o arcanjo fala que no 6º mês já está aquela que era considerada estéril, Maria faz não só uma comunhão pessoal, atenção, porque a gente quando comunga, a gente comunga para que Deus nos santifique, em primeiro lugar. Mas a comunhão não tem só este significado, tem o significado da comunhão com toda a igreja. Então nós comungamos para nós, e comungamos no sentido reparador de todos os homens. Prova disso está quando ela sai apressada, ela faz o primeiro ato social, quando ela comunga a hóstia santa, o seu filho. Ela sai em socorro a alguém, ela não fica presa só nela. Isso é uma das coisas mais lindas e reveladoras do Espírito Santo. Comungou Jesus, comungou para si, é pessoal também, mas é uma comunhão para servir o outro, para ir, o primeiro ato social. A gente lembra muito de Santa Teresa de Calcutá, que foi apadrinhada como a grande mulher de trabalhos sociais, né? Que ela sai, porque ela entendeu a Eucaristia. Então Maria vai visitar. Agora atenção, Maria é templo, é tabernáculo, Maria é hóstia, porque ela carrega esta hóstia dentro dela. Quando ela chega no seu primeiro ato social, ela entra na casa da sua prima Isabel, e ali existe a primeira adoração à mãe, e principalmente
A mãe não, vou arrumar aqui. A primeira adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento do tabernáculo, que é Maria. Quem é que estava no ventre da mãe? O Santíssimo Sacramento. Então Maria, quando entra, Isabel é a primeira, junto com João. Agora vocês vão... Eu fiquei arrepiado quando eu comecei a pensar nisso. Isabel, quando proclamou: como pode a mãe do meu Senhor, olha isso, aquele que é Deus, vir me visitar? Na mesma horinha que a mãe Isabel diz, João Batista pulou no ventre da sua mãe, quando ele adora também Jesus no tabernáculo que é Maria. E ali Jesus pela primeira vez vê, atenção, em João pular e adorá-lo, como o querer de Deus que todos os homens, depois do seu batismo, depois da sua primeira comunhão, fazendo o seu ato social, pudessem, dentro de uma clausura do pecado, porque João estava dentro do ventre da sua mãe, enclausurado, não estava? Ele não tinha ainda vindo para o nosso meio. Então, dentro da clausura, ou seja, dentro do pecado de escravidão nosso, representando todos nós, João, significa que o homem, quando tiver um encontro com a hóstia santa, ele naquela coisa amarrada da sua clausura, ele também adorará o Senhor Jesus. Veja que aqui tem toda uma teologia, toda a revelação salvífica tem nesse ato que a gente está agora quase chegando no Natal, na pessoa da Virgem, que traz o Senhor, que ela fez a primeira comunhão, que ela faz o primeiro ato social na comunhão dela, que ela chegando lá na casa de alguém, alguém vê e reconhece: é o meu Senhor, é o meu Senhor. E quando pula no ventre desta mulher, João Batista representa todos os pagãos da face da terra, que um dia sendo batizado, e tendo este encontro com seu amado, sairá um dia da clausura do pecado, para adentrar o caminho com o Salvador. Muito bem, 40 dias depois, Jesus nasce. Vem a cena onde nós vamos entrar agora na espada. Lembra que o padre falou? Tabernáculo, hóstia, espada. 40 dias depois do nascimento do pequeno rei, Jesus, o nosso tudo, Maria e José levam o menino no templo, para oferecer o que Deus deu a ela e a José. E aqui um parênteses, quando nós vamos na Santa Missa, e ali nós fazemos nosso ofertório, nós estamos praticamente devolvendo o que Deus já nos deu. Então o ato que os judeus faziam, de entrar no templo e oferecia, 40 dias depois, o primogênito ofereceu a Jesus. Naquela hora, o velho Simeão se aproxima da mãe, se aproxima da igreja. Maria tem as duas dimensões, mãe e igreja, ok? Naquela hora, nesta hora, Simeão vai dizer para a mãe: este menino será ocasião de muita dor, ele passará por uma espada, e tu também, e o teu coração será trespassado pela espada. Vocês já devem ter visto, quem é mãe aqui, certamente sabe, já deve ter visto uma mãe que leva um filho no hospital,
quando ele se acidenta, pequenininho, ou quando ele está com muita dor, e a mãe pega no colo, diante do médico, na frente do médico, a criança quando está chorando muito, a criança tem aquela crise de dor, a mãe, ela faz os mesmos gestos de dor, de ver a aflição do filho. A mãe sabe o que é isso, uma mãe sabe o que é isso. Quando Simeão diz que uma espada também vai trespassar o coração dela, é porque aquilo que o filho iria passar, ela ia sentir também. Então, aqui mostra também que a igreja somos nós. Ao entender que Cristo morreu por nós, o sofrimento dele, a paixão dele, de uma certa forma nós também somos simpatizantes com esta dor. Por isso que a igreja diz: aceita tudo que te acontecer por causa de Cristo. Às vezes uma doença chega na nossa vida, um luto chega na nossa vida, ou qualquer outro tipo de sofrimento. Nós precisamos na hora lembrar disso, como igreja, como mãe, que foi pré-anunciada, e ali Simeão representa o Pai, Deus Pai. Simeão representa Deus Pai, dizendo que o filho vai passar por uma paixão, para salvar a igreja. E Maria, representando a igreja, já vou explicar como, ela também é simpatizante da dor do filho. Significa, eu aceito quando chega na minha vida perseguições, porque o meu filho, o meu esposo passou primeiro, e passou por mim também, e passou pela humanidade inteira. Então as dores, é como uma dor de parto, de uma mãe. Já eu vou entrar nessa parte, que é a parte da hora santa. Ela fica aflita por alguns momentos, quando chega a hora dela. Olha, chegou a hora, você vai ter o bebezinho ou a bebezinha agora. Naquela hora existe uma angústia no coração de uma mãe. Mas quem já teve dores de parto, ou a hora de ter o bebê, sabe que depois que vem o bebezinho, é a grande ressurreição. Ela quase esquece, praticamente, ela vai lembrar se alguém falar para ela. Fala, nossa, doeu tanto quando eu estava lá, mas quando eu vi o meu bebê sendo colocado no meu peito, igual Maria ali, ó, colocou a boquinha do meu filho, da minha filha no meu peito, ali foi uma alegria que eu esqueci a dor. Aqui o Senhor nos coloca diante do poder salvífico da ressurreição do Filho amado. Muito bem, a espada faz parte daquele anjo que está no paraíso, guardando a árvore da vida. Já vamos voltar nele. Jesus está na sua primeira obra de milagre, casamento, nas bodas de Caná. Ali Maria, sua mãe, a igreja, ela vai fazer uma colocação forte. Acabou o vinho deles, e Jesus vai dizer uma frase que aqui explica por que Maria deixou de ser mãe dele unicamente e passou a ser a nossa mãe. Ali, porque quando Maria fala, acabou o vinho, Jesus disse, ainda não é a minha hora. Por que Jesus disse isso para sua mãe? E aqui a gente precisa entender direitinho isso, porque Jesus, com esta fala para sua mãe Maria, ele está dizendo, a partir de agora, eu realizando esse milagre, que é um sinal de que eu vim salvar com meu sangue. Lembra de Simeão? Que eu vou passar pela paixão para abrir o mar da morte, que está trancado o portão lá no paraíso, onde o anjo está com uma espada estacada na mão, para abrir aquele portão,
hoje eu deixarei de ser só seu filho, e toda a população humana será agora o seu filho, e eu serei o teu esposo, e não mais o teu filho apenas. Olha essa revelação, entenda? Com o gesto milagroso do milagre da água para o vinho, é o grande sinal que o Senhor vai salvar a humanidade com o sangue dele. Naquele momento Jesus disse: ainda não é minha hora. Mas ele vai lá e faz. Naquele momento Maria deixou de ser somente mãe dele, porque ele disse nas entrelinhas para ela: a partir do momento que eu entrar em cena para fazer os milagres, eu vou ter que entregar a minha vida para a humanidade. Nesta hora eu passarei a ser o novo Adão do paraíso, e tu será a mãe da humanidade. E aqui acaba a nossa relação íntima de apenas mãe e filho. E agora eu vou te chamar de mulher a partir desse momento. Tanto é que chamou. Isso não é brincadeira, não é continha, não é historinha que a gente acha no livrinho para contar nananeném. Não, são as revelações do Espírito Santo. Tanto é que lá no alto da cruz, quando Jesus fecunda o ato, quando Jesus morre, antes de morrer, momentos antes, ele olha para João, que representa toda a humanidade, toda a igreja, ao mesmo tempo, todos nós, o povo, e diz: eis aí a sua mãe, mulher. E olha para ela, já não chama mais ela de mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Veja, o paraíso é recriado. Entenda, irmãos, isso aqui é forte, é revelador. Uma vez que o primeiro paraíso cai, o Senhor pega o resto, esse barro, e começa a refazer um novo paraíso, trazendo a virgem, preparando ela, fazendo dela o tabernáculo, que fez a sua primeira comunhão, como nós nos transformamos na igreja. Nós também somos um tabernáculo, por isso que daí vem: não faça do teu corpo devaneios do mundo do pecado. Não use o teu corpo é templo santo, porque a partir do momento que você foi batizado, e ainda recebeu a hóstia santa, o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso amado, tu és templo de Deus, tu és igreja santa, não é igreja pecadora. E a gente hoje está vendo, não fazendo nenhum juízo de condenação, mas isso temos que olhar para repensar. Estamos fazendo do nosso corpo templo do inferno, com promiscuidades de sedução, com tantas tatuagens, com tantos furos no corpo, e esquecemos que nós somos batizados e somos templos de Deus. Mas aí, esta hora que Jesus disse: não é a minha hora ainda, mulher. Ali ele disse: não é a minha hora, mas ele vai dizer isso uma segunda vez, mudando a frase: agora é a hora. Quando foi? Na última ceia dele. Agora chegou o momento, agora é a hora. Grava bem essa hora, porque essa hora vai chegar agora no ponto derradeiro da salvação de todos nós e também do ato social. Jesus, quando ele fala que tem a hora do demônio, qual é a hora do demônio? Aquela que o demônio ia começar a enxovalhar a igreja, mas não ia destruí-la, ia enxovalhar, ia bater, ia seduzir. Então Jesus diz: agora é a hora do maligno.
mas vai chegar a minha hora. Aí quando chegou na última ceia, Jesus se levanta e diz: agora é a hora da salvação, é a hora da derrota de Satanás. Gravem isso. O que isso significa? Volte lá em João Batista. João Batista estava no ventre ainda da sua mãe Isabel, enclausurado no pecado. Quando ele se depara com o tabernáculo, que é Maria, e lá dentro estava a hóstia santa, ele pula e adora Jesus. É a hora das horas. O Papa São João Paulo II, numa das suas encíclicas, falou da importância da Eucaristia e de adorar uma hora, pelo menos, o Senhor Jesus. Uma hora diante da hóstia santa, do tabernáculo do Senhor. O que significa essa hora? É a hora que Cristo venceu Satanás. Foi ou não foi? Vocês concordam? Sim ou não? Agora, qual é o pedido de Deus? Vocês lembram, ouviram falar que na aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, ela chega para as criancinhas, antes dela aparecer, ela manda um recado de um anjo, que traz na mão um cálice e a hóstia. Vocês estão lembrados? E disse para aquelas criancinhas pequenininhas, que já eram cristãs católicas, que não tinha pecados graves, Maria pediu para elas comungarem e adorarem a hóstia por aqueles que não adoram. Veja, para pedindo o ato social, não só para vocês. Vocês vão comungar em reparação dos pecados ao Sagrado Coração do meu Filho, que entregou o máximo dele, o coração é o máximo, para salvar a igreja. Mas a igreja está em pecado. A igreja fez do seu corpo, do seu tabernáculo, uma profanação. Vocês lembram, eu comentei aqui há 2 domingos passados sobre aquele rei maldoso, que agora me deu um branco nele, Epífanes, como é que era o Epífanes IV, que ele mandou construir uma imagem de Zeus dentro do templo. Foi a maior profanação feita dentro do templo de Deus no Antigo Testamento. E Maria, quando aparece para as criancinhas, ela vai dizer: comunguem, confessem e adorem o corpo santo, vítima hóstia do meu filho. Faça uma hora santa por ele, para vós e para reparar os danos ao coração do meu filho que se entregou pela igreja. Veja, quando nós adoramos Jesus na hóstia santa, e aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, estamos timidamente colocando o ostensório em vários momentos aqui. O que acontece quando a gente se coloca em uma hora pelo menos de adoração? Cada um de nós, igreja, representamos o meio social no mundo. Por exemplo, um casal casado na igreja católica, quando eles se colocam para fazer isso uma vez por semana, em adorar Jesus no tabernáculo, adorando Jesus uma hora, ele está rezando por ele, para a família dele, e ele está reparando, atenção, todos os ventres maternos onde acontece o aborto, assassinato no ventre de uma mãe. Quem é que faz essa adoração por excelência? O casal casado. O padre pode fazer, o diácono pode fazer, um jovem pode fazer, mas um casal casado é onde Deus disse: deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, a sua mulher, se tornarão um para vir a família,
a procriação da humanidade. Só que, como Maria disse lá para as criancinhas, estão profanando o corpo santo, que é a igreja de Cristo. É o próprio corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, porque se você comunga, você está recebendo todo o esplendor do Espírito de Cristo. Então, quando um casal adora Jesus, uma hora santa, ele está pedindo por ele, para a família dele, mas está pedindo também. Lembra do primeiro ato da Virgem Mãe Maria? Quando ela comungou Jesus, que ela fez? Ela saiu e foi fazer o primeiro ato dela. O casal católico que adora Jesus no ostensório, ele não só pede por ele, como também ele está pedindo misericórdia, Senhor, por essas mães meninas que estão assassinando os filhos, porque elas não sabem o que fazem. Quando um jovem, aí vai entrar na gente, está trabalhando com a juventude aqui, começa a ter o hábito de adorar Jesus na hóstia santa, uma hora, imagina isso, uma vez por semana adorar Jesus uma hora. Quem você está representando? Os outros jovens, você e os jovens que são assediados na sua carne, onde que o diabo mais mexe com a afetividade e sexualidade, é com a juventude. Estamos vendo o que estamos vendo hoje. Muitos nem sabem mais se é menina, se é menino. Saem, faz do que quer com o corpo. Então, quando tem um jovem cristão que faz uma adoração, ele faz por ele, como Maria fez, mas ele também representa um ato social pelos jovens do mundo inteiro que estão enclausurados na devassidão da sexualidade. O padre representa os irmãos padres que talvez ainda não têm, estão enclausurados com alguma ferida que faz eles caírem. Então eu não rezo só por mim, eu represento todos os sacerdotes, bispos e padres, e os bispos também representam os bispos, irmãos dele, e os padres, os amigos deles. Então, irmãos, Maria é tabernáculo, por isso nós estamos celebrando hoje, hóstia, espada e hora santa. Maria disse: adorai o meu filho, em reparação pelo pecado do mundo. Quando aquele soldado, no alto da cruz, para ter certeza que o nosso Senhor estava morto, ele pega uma espada, você pode falar uma lança, é uma espada, e ele vai lancetar o véu do templo. Lembra o véu do templo? Que se rasgou de cima a baixo? Naquela hora, quando ele rasga a pele, a carne, chamado na Bíblia de véu, este véu, você tem um véu. Naquela hora caiu a regeneração pelo batismo. E a comunhão, sangue e água. Naquele momento, rasgou. Lembra daquela imagem do anjo lá no paraíso? Ou seja, agora aquela espada na mão do anjo rasga o véu de Cristo, onde agora a árvore da vida passou agora no coração de toda a humanidade. Abriu aquilo que estava fechado, os portões do paraíso estavam fechados. Quando o soldado passa a espada, abre o portão do paraíso. Não esqueça disso. Por isso que nós glorificamos a Deus o tempo todo. Se eu estou bem, glória a Deus. Se eu não estou bem, glória a Deus. Se eu tenho filho, glória a Deus. Se eu não tenho filho, glória a Deus. Se eu precisei passar por uma cirurgia, glória a Deus. Se eu for morrer, glória a Deus. Porque o Senhor já nos predestinou a essa realidade salvadora.
Então, irmãos, a importância de adorar Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos comungar Jesus, e antes da bênção nós vamos sair com a hóstia, com Cristo no ostensório. E quem está lá junto com ele? O tabernáculo, Maria. E nós vamos em procissão hoje, no dia da Conceição Imaculada de Maria, ou seja, o nascimento sem mancha do pecado original. E ela vai com seu rei na frente dela, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos atrás como igreja santa, que está pedindo perdão, que vai procurar o sacramento da confissão rapidinho, para pedir perdão dos pecados que vem cometendo, e andando atrás e o padre rezando. Daqui a pouco eu vou querer também aquela oração da Augusta, não aqui, para a gente rezar lá fora. E o padre vai rezar, o diácono vai levar Jesus na frente, e o padre vai orando, pedindo, rezando com o povo, pedindo o auxílio da Virgem Mãe Maria, por todos nós. Irmãos, o tempo chegou, a hora é essa. Ou nós seguimos Jesus com a sua mãe, ou nós seremos de vez engolidos pela porta fechada. Lembra? A porta se fechou. Senhor, Senhor, abre. Não dá mais tempo. O portão está aberto ainda para você. Ainda dá tempo de você ir atrás de Cristo e da sua mãe, a Gebirá, a rainha mãe, e falar: Senhor, eu quero. Agora eu estou entendendo o que o Senhor fez um novo paraíso. O Senhor abriu esse portão, eu quero ir. Lembra da música? Eu quero ir ao encontro do meu amado, eu quero estar onde ele estiver. Não é assim? Daqui a pouquinho a gente canta. Irmãos, vamos deixar o que passou para trás. Vamos recomeçar. Você ouviu hoje, Deus refaz o paraíso. Ele fez. Agora Ele é o novo Adão e nos deu uma nova Eva, que é nossa mãe, é nossa mãe. Você pode dizer de boca cheia: eu tenho não só minha mãe biológica, mas eu tenho a mãe do céu, que é minha mãe. E nós ao mesmo tempo nos tornamos igreja, o corpo de Cristo. E a gente quer agora nos lavar no banho da regeneração, na Eucaristia, no sacramento da reconciliação. Jovens, não tenha medo. Vocês são os representantes da juventude no mundo hoje. Nós vamos começar a praticar o ato de adorar Jesus uma vez, no mínimo, por semana, aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa. O ano que vem, 2025, é o ano jubilar, jubileu da esperança. Olha aí a oportunidade da gente equiparar grupos de jovens. Nós vamos entrar dentro do colégio Campos Sales. Olha como Deus é tremendo. Gente, eles vieram pedir para esta igreja, para nós, levarmos Jesus lá num local onde o diabo mais vem atacando os colégios, as escolas, as universidades. Parece brincadeira, né? Pois Deus fala: eu te espero lá, naquela Galileia. E nós vamos fazer ali um pequeno local onde o tabernáculo vai ficar lá. E nós vamos convidar os jovens a representar a esperança para todos os jovens no mundo inteiro. E aqui nós vamos fazendo ponte. Faremos adoração aqui com jovens, faremos adoração lá com jovens. Teremos casais fazendo adoração aqui, representando os casais do mundo inteiro que se perderam. Homens solteiros que têm a vocação para ser solteiro, mulheres solteiras para representar e orar por aqueles solteirões e solteironas, desculpa a palavra,
que estão achando que, porque eles são solteiros, eles podem fazer o que eles quiserem. Não, eles vão representar a santidade na vocação de ser solteiro. Não é sair com outros sexualmente, genitalmente. Pode ter amigo, pode até amar de coração, até amar de paixão, mas ser santo, como homem e como mulher. Padre adorando Jesus, diácono adorando Jesus, servos adorando Jesus. Que não adianta nada, todo mundo adorando e o servo, não, é isso que Jesus está chamando. Amém? Vamos cantar? Consagrar tudo isso a Nossa Senhora. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Vai olhando para Nossa Senhora. Nós vamos orar lá fora, viu? Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro. Já vai pedindo a ela. Eu me consagro a Ti, aos doentes que vão adorar, Mãe de Deus, vão representar todos os doentes no mundo inteiro. O pobre, eu me consagro, vai representar todos os pobres do mundo inteiro. Mestra e Rainha. Vamos elevando a nossa mão, a Rainha, Mãe de Deus. Vai lá. Acaso não sabe? Diga com força: Eu sou da Imaculada. ela é minha mãe. Vai lá. Acaso não sabe? Vai lá. Tenho uma divo Diante de Jesus, ela advoga por nós. Vai lá. Só quem já foi órfã sabe o valor, Sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfã, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Acaso não. Fala, jovens, olhando pra mãe. Acaso não sabe? Eu sou da Imaculada. Ó Maria, intercede pelos meus sobrinhos, mãe, Acaso não pelos jovens, pelos filhos de tantas mulheres no mundo inteiro. Vai lá. tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe. Só quem já foi órfão sabe o valor Do que, povo do católico? colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor Do colo de mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Que sejamos dignos das promessas de Cristo. Antes da gente rezar a Ave Maria, vamos rezar o nosso creio. O padre quer que você pegue o teu folhetinho. Essa profissão de fé, ela é a mais completa da fé católica. Vamos fazer juntos na presença da Mãe e do Menino Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador